Imagina que você está numa cafeteria completamente desesperado porque está cheio de conta para pagar, não consegue nem pagar o café que você está tomando e de repente alguém aparece com uma solução mágica. E aí, você venderia 10% da sua alma para o diabo? Eu nunca acreditei no diabo, até encontrá-lo em uma cafeteria numa terça-feira qualquer. Não foi algum encontro dramático numa encruzilhada, nem uma invocação à meia-noite com velas e sei lá que tipo de encantamento. Ele estava apenas sentado numa mesa de canto, vestindo um terno azul marinho perfeitamente comum, que parecia prestes a rasgar por causa dos músculos dele, e ele estava lendo um jornal do dia. A única coisa que o denunciava era o fato de ele saber meu nome, mesmo eu nunca tendo visto aquele homem na minha vida. Marcus Chen, disse ele, erguendo os olhos do jornal quando passei pela mesa. Meses difíceis, não foram? Ele falou enquanto sorria para mim. Parei na hora. Eu conheço você? Perguntei. Embora alguma coisa no fundo do meu estômago já soubesse que a resposta iria complicar tudo. Ele deu aquele sorriso e seus dentes eram perfeitamente brancos. Brancos até demais. Por favor, sente-se. Tenho uma proposta que talvez lhe interesse. Disse ele enquanto gesticulava com a mão para a mesa à frente. Eu deveria ter ido embora. Cada parte racional do meu cérebro gritava para que eu continuasse andando, pegasse o meu café que era caro demais e fingisse que aquela conversa nunca tinha acontecido. Em vez disso, sentei, como se eu nem tivesse escolha. Eu trabalho resolvendo problemas, disse ele, dobrando o jornal com vincos precisos. E você, Marcos, tem vários problemas. Ele não estava nem um pouco errado. O aviso de execução hipotecária queimava no bolso do meu casaco e meus cartões de crédito já tinham estourado o limite havia semanas. Sarah me deixara 3 meses antes, levando nossa filha Emma com ela. Minha startup tinha desmoronado de forma espetacular, deixando para trás apenas dívidas e uma profunda sensação de fracasso. Quem é você? Perguntei. Nomes têm poder, ele me respondeu. Digamos apenas que eu sou alguém que pode ajudar. Sua casa, você está prestes a perdê-la. Sua filha mal fala com você. Sua ex-esposa acha que você é um fracasso. Seu crédito está destruído. Seus sócios não retornam suas ligações. Ele se recostou na cadeira. Estou chegando perto, né? A precisão da análise dele me atingiu como um soco físico. Como você... Comecei, mas a frase morreu ali e ele deu uma risadinha. Como eu sei de tudo isso? Digamos que é do meu interesse saber. A questão é, o quanto você quer consertar isso? Fiquei olhando para ele. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho, olhos gentis e braços do tamanho da minha cabeça. Ele parecia o contador de alguém, mas tinha uma aura estranha nele. O que você está sugerindo? Você sabe, uma transação. É uma transação bastante razoável, na verdade. Você tem algo que eu quero e eu tenho algo de que você precisa. Então ele enfiou a mão no paletó e tirou uma pasta de couro. Estou preparando para lhe oferecer $1 milhão em dinheiro, não rastreável. O suficiente para salvar sua casa, reconquistar sua família, recomeçar, quem sabe? Não consegui resistir e soltei um suspiro diante do tom corporativo e irritante dele. Em troca de quê? O sorriso dele se alargou. Apenas uma pequena parte da sua alma. Nada dramático. Talvez 10%. É verdade, 10%. Você mal vai notar a falta. Eu ri. Ri alto de verdade. Sinceramente, você é louco, cara. E então ele me respondeu. Sou mesmo? Ele abriu uma pasta e me mostrou fotografias. Da escola da minha filha, do apartamento de Sarah. Marcos, em 3 dias o banco vai tomar sua casa. Em 2 semanas, sua filha vai começar em outra escola porque Sarah não pode mais pagar a particular. E em 1 mês, você vai estar dormindo no carro. Ele fechou a pasta. Estou lhe oferecendo uma saída. Não, você está falando de vender minha alma ao diabo, eu respondi. E então ele sorriu de leve. Eu estou falando de um acordo de parceria limitada. Pense nisso como um financiamento patrimonial e espiritual. Você mantém a maior parte da sua alma, 90%. Eu fico com uma pequena participação em troca de resolver sua
sua crise imediata de liquidez. A terminologia empresarial fazia aquilo soar quase razoável. Quase. Mas isso é loucura, eu disse. Só que eu não me levantei da mesa. Então ele me respondeu: loucura seria deixar seu orgulho destruir sua família. Loucura seria dormir no carro enquanto sua filha pensa que o pai dela é um perdedor incapaz de sustentá-la. Ele se inclinou para frente, bem próximo do meu rosto. Marcos, eu não estou pedindo seu primogênito nem danação eterna. Estou te pedindo 10%. Só isso. Deixando de lado o fato de que eu estava falando com o diabo naquele exato momento, pensei em Emma. No olhar dela da última vez em que a vi, quando eu não pude pagar para levá-la ao cinema. Na voz da Sarah ao me chamar de patético. O que exatamente aconteceria com esses 10%? Nada dramático. Talvez você se torne um pouco mais pragmático nos negócios, um pouco menos preocupado com certas complexidades morais, se é que me entende. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Fiquei sentado ali pelo que pareceu horas, embora provavelmente fossem apenas minutos ou segundos. Por fim perguntei: como isso funcionaria? Ele tornou a enfiar na mão na pasta e tirou um contrato. Parecia qualquer documento jurídico, texto denso, cláusulas introdutórias, linhas de assinatura. No final especificava 10% da alma imortal da parte A em troca da quantia de $1 milhão americanos da parte B. Basta assinar aqui, disse ele, tirando do nada uma elegante caneta tinteiro, e depois rubricar aqui, confirmando que compreende os termos. Minha mão tremia quando peguei a caneta. Aquilo era insano. Na verdade era impossível, mas o aviso de execução hipotecária no meu bolso era muito real, e também a imagem do rosto decepcionado de Emma. Então eu assinei. No instante em que a caneta deixou o papel, eu me senti diferente. Não dramaticamente diferente, mas como se eu tivesse acabado de tomar um café muito forte. Eu estava mais alerta, mais focado. O homem à minha frente sorriu, e o contrato desapareceu dentro da pasta. Foi um prazer fazer negócios com você, Marcos. Ele se levantou e estendeu a mão. Quando apertei a dele, sua pele estava surpreendentemente quente. Então ele me disse: o dinheiro estará na sua conta amanhã de manhã. É só isso? Perguntei. É só isso, embora você talvez descubra que outras oportunidades vão surgir em breve. Quando surgirem, saberá como me encontrar. E então ele foi embora, e eu fiquei ali, olhando para o meu café, me perguntando se tinha acabado de ter a alucinação mais vívida da minha vida. O dinheiro estava lá na manhã seguinte, $1 milhão, exatamente como ele prometera. Em 6 meses, tudo havia mudado. Salvei a casa, abri uma nova empresa, e Sarah voltou até atender as minhas ligações. Emma voltou para uma escola boa e eu podia comprar as coisas que a faziam sorrir. Os 10% que eu entregara pareciam um negócio do século. As mudanças eram sutis, exatamente como ele dissera. Passei a cortar caminho de maneiras que antes me incomodariam. Quando a empresa de um concorrente começou a afundar, eu a comprei por uma fração do valor, sabendo que eles estavam desesperados. Quando uma questão regulatória ameaçou meu novo negócio, fiz certas doações a certos políticos locais e o caminho magicamente se abriu. Não era nada exatamente ilegal, mas nada que eu teria feito antes. Eu dizia a mim mesmo que aquilo era apenas boa gestão, um pragmatismo. O mundo era duro, e aquelas eram as decisões que as pessoas bem-sucedidas tomavam. O segundo encontro aconteceu num restaurante no centro. Eu estava comemorando a conquista de um grande contrato quando ele deslizou para o banco à minha frente, exatamente igual a 8 meses. Parabéns pelo contrato da Henderson, disse ele. Foi um belo golpe. Obrigado, tentei soar casual, mas vê-lo de novo fez meu estômago se contrair. Então perguntei: o que o traz aqui? Uma complicação, receio eu. Veja, esse contrato da Henderson, seu principal concorrente estava prestes a fechá-lo. Tinha vantagem, na verdade. Melhor proposta, melhor relação com o cliente. Franzi a testa. Mas eu ganhei isso de forma justa. Então, você ganhou porque certas informações chegaram a certas pessoas e certa pressão foi aplicada em certos setores. Informação e pressão que, digamos assim, se originaram dos meus recursos. O que você está querendo dizer?
Estou dizendo que minha participação de 10% na sua alma tem trabalhado bastante em seu favor, mais do que havíamos originalmente contratado. Ele sorriu, aquele sorriso era branco demais. Então eu acho que vamos ter que renegociar nosso acordo. Não. A palavra saiu com mais força do que eu pretendia. Nós tínhamos um trato. Exatamente, nós tínhamos. E esse trato foi ultrapassado. Veja, Marcos, seu sucesso nos últimos meses não foi inteiramente mérito seu. Meu investimento tem estado bastante ativo. Ele tirou outro contrato. Receio que vou precisar de mais 15%. 15%? Isso faria um total de 25%. Ainda seria uma participação minoritária, observou ele. De maneira razoável. E francamente, bastante justo considerando o valor que agreguei à sua vida. É claro que, se preferir, eu posso simplesmente retirar meu apoio. Ver como você se sai sem ele. Era uma ameaça implícita, mas bem clara. Tudo que eu havia reconstruído podia desaparecer. O que acontece se eu disser não? Bem, para começar, o contrato da Henderson vai por água abaixo. Parece que talvez existam algumas irregularidades no processo de licitação que poderiam vir à tona. Seu financiamento para a nova empresa pode encontrar alguns obstáculos inesperados. Sarah pode começar a se perguntar de onde veio todo esse sucesso repentino. Ele se recostou sobre a cadeira. Seria uma pena ver você perder tudo de novo. Eu fiquei encarando o contrato. Mas 15% parecia muito. Mas eu ainda manteria o controle majoritário. E perder tudo agora seria pior do que antes. Eu tinha muito mais a perder. Então, mais uma vez eu assinei. Dessa vez, a mudança foi mais perceptível. Passei a tomar decisões que teriam horrorizado o homem que eu fora 2 anos antes. Quando o pequeno fornecedor não conseguiu entregar no prazo, destruí o negócio dele em vez de simplesmente procurar outro. Quando uma funcionária ameaçou pedir demissão, garanti que ela fosse colocada na lista negra em todo o setor. Eu nem sequer olhava nos olhos dos mendigos na rua. Essas ações não pareciam apenas razoáveis, mas necessárias, até satisfatórias. Eu com certeza estava mudando. Sarah voltou a morar comigo depois de 1 ano. Emma voltou a me chamar de papai. Meu negócio prosperava. No fim das contas, os 25% da minha alma que eu entregara parecia um preço pequeno diante de tudo que eu havia ganhado. O terceiro encontro foi no meu escritório. Ele não marcou horário. Simplesmente ergui os olhos um dia e ele estava sentado na cadeira diante da minha mesa. Precisamos conversar, ele disse. A essa altura eu já conhecia o ritual. Alguma nova crise que exigia a intervenção dele, alguma justificativa para arrancar mais um pedaço da minha alma. Eu estava pronto. Qual é o problema dessa vez? Sua esposa, ele disse. A Sarah? O que tem ela? Bem, ela tem feito perguntas sobre sua reviravolta repentina, sobre alguma das suas práticas empresariais. Digamos que ela está desconfiada. Mas desconfiada de quê? Ela contrata um detetive particular, Marcos. Um muito bom. Ele vem investigando suas finanças, seus negócios, seus associados. E parte do que está encontrando é, no mínimo, problemático. Nessa hora eu senti um frio percorrer o meu corpo. Que tipo de problemático? Do tipo que leva a investigações federais. Do tipo que leva à prisão. Ele se inclinou para frente, mais uma vez com o rosto contra o meu. Do tipo que faz sua filha visitá-lo através de um vidro à prova de balas. Naquele momento, o sorriso dele parecia mais largo do que nunca. Você está mentindo. Estou? Ele tirou uma pasta pálida e a deslizou pela mesa. Dentro havia mais fotografias, documentos, extratos bancários, todas as provas das coisas que eu fizera, dos acordos que fechara, dos atalhos que tomara. Isoladamente, talvez fossem explicáveis. Juntas, pintavam um quadro de corrupção sistemática. Tudo isso é circunstancial, eu disse, mas minha voz saiu fraca. Talvez, Marcos, mas é o bastante para levantar perguntas. O bastante para iniciar uma investigação que desmancharia tudo. Seu negócio, seu casamento, sua relação com Emma, tudo. Nessa hora minhas mãos tremiam. Eu estava com medo. Medo de verdade, pela primeira vez em muito tempo. O que você quer? Eu perguntei.
Mais 30%, disse ele. Isso me daria 55% no total. Participação controladora. Em troca, todas essas provas desaparecem. O detetive sofre um acidente, as suspeitas de Sarah desaparecem, sua vida continua exatamente como está. Ah, não sei, 55%? Isso é mais da metade. É, realmente, Marcos, mas considere a alternativa. Olhei de novo para as fotografias, para as provas daquilo que eu havia me tornado, daquilo em que nós havíamos nos tornado, corrigi a mim mesmo. Porque nada daquilo acontecera no vácuo. Cada decisão parecera razoável na hora, até necessária na verdade. Se você tiver o controle, o que isso significa para mim? Ah, Marcos, não se preocupe, nada vai mudar. Eu ainda vou deixar você com seu livre-arbítrio, mas, naturalmente, você se verá mais alinhado aos meus interesses, mais eficiente na tomada de decisões, menos sobrecarregado por preocupações que possam interferir no seu sucesso. Nessa hora eu pensei em Emma, em Sarah, em tudo que eu havia construído. Então, eu assinei. A mudança dessa vez foi imediata e profunda. Foi como se alguém tivesse ajustado o contraste da minha visão moral. Coisas que antes pareciam questionáveis, agora pareciam obviamente corretas. Considerações éticas que antes me incomodavam, simplesmente deixaram de existir. Bem e mal já não pareciam mais me ocorrer. Havia apenas o meu sucesso. Demiti uma dúzia de funcionários sem motivo porque eram caros. Executei judicialmente 3 pequenos negócios que me deviam dinheiro, embora soubesse que isso destruiria as famílias por trás deles. Manipulei preços de ações e destruí concorrentes com uma crueldade sistemática que era ao mesmo tempo estranha ao que eu já fora e totalmente natural ao que eu estava me tornando. Sarah simplesmente parou de fazer perguntas. O relatório do detetive particular foi misteriosamente perdido, mas meu império empresarial cresceu. Mas eu começava a entender que já não era eu quem dirigia, eu só estava junto no passeio. O quarto encontro foi na escola de Emma. Eu assisti ao jogo de futebol dela quando ele se sentou ao meu lado na arquibancada. Ela é bastante talentosa, disse, assentindo em direção à minha filha. Não, eu disse imediatamente. Um frio me atravessou. Nem pense em trazê-la para isso. Relaxe, Marcos, não estou aqui por causa de Emma. Estou aqui por sua causa. Ele deu um tapinha nas minhas costas. O que foi agora? Bem, você tá morrendo, disse ele com uma expressão de desaprovação que não chegava a atingir a linha do maxilar. As palavras me atingiram como um golpe. Como assim eu estou morrendo? Ah, você sabe, né, Marcos? Câncer de pâncreas. Muito agressivo. Você provavelmente tem 6 meses, talvez menos. Ele disse isso com a mesma casualidade com quem comentaria o tempo. Claro, a medição tem suas limitações, mas eu, Marcos, eu não tenho. Fiquei olhando para ele, depois para Emma correndo pelo campo. Ah, você está mentindo, né? Ele segurou minha cintura e me puxou para mais perto. Os sintomas vão começar na próxima semana, Marcos. No início, você vai achar que é apenas um estresse. Quando procurar um médico, será tarde demais para o tratamento convencional. Ele se virou para me encarar, mais uma vez aquele rosto bem próximo de mim. Mas não será tarde demais para um tratamento não convencional. Deixe-me adivinhar. Você quer mais da minha alma. Mais 35%, Marcos. Isso me daria 90% no total. Em troca, o câncer desaparece. Você vive uma vida longa e saudável. Vê Emma se formar, casar, ter filhos. Eu te garanto. 90%? Repeti. Isso me deixa com 10%. Ainda é o bastante para manter sua essência, suas memórias, seu amor pela família, o núcleo da sua personalidade. Você só ficará mais focado, mais eficiente, menos conflitado. E se eu disser não? Bem, Marcos, aí você morre, lenta e dolorosamente. Emma vai assistir ao pai definhar. Sarah se torna viúva, seu império empresarial desmorona sem sua liderança. Todos que dependem de você desabam junto. No campo, Emma tinha acabado de fazer um gol. Ela olhou para mim e acenou, o rosto iluminado de alegria. Acenei de volta, sentindo a mão pesar 1 tonelada. Por quê? Eu perguntei. Por que está fazendo isso? Marcos, eu não estou fazendo nada. Estou apenas oferecendo soluções para a sua vida cheia de problemas. É você quem faz as escolhas.
Mas é você quem cria os problemas. Sou eu? Eu não lhe dei câncer, Marcos. Eu não o obriguei a comer aqueles donuts. Eu estou apenas oferecendo a cura. Eu não tornei sua esposa desconfiada. Foram as suas próprias ações. Eu me ofereci para resolver. Em cada etapa do caminho, você teve escolhas. Apenas escolheu a trilha que o trouxe até aqui. De certa forma, ele estava certo. E essa era a parte mais horrível. Cada decisão fora minha. Cada assinatura em cada contrato fora voluntária. Eu tinha me vendido pedaço por pedaço. Mas vendo Emma comemorar com as colegas, eu soube que eu não conseguiria encarar a morte. Não conseguiria encarar deixá-la. Então eu assinei o contrato. Dessa vez, a mudança foi como vestir a pele de outra pessoa. Os últimos vestígios do meu antigo arcabouço moral simplesmente desapareceram. Senti-me mais leve, mais focado, mais certo do meu propósito. O mundo se tornou um lugar mais claro, dividido com nitidez entre aquilo que servia aos meus interesses e aquilo que não servia. No dia seguinte, demiti meu irmão da empresa porque ele questionava meus métodos. Despejei uma dúzia de famílias de imóveis meus porque estavam com o aluguel atrasado. Destruí uma instituição de caridade que atrapalhava um dos meus empreendimentos ao expor segredos pessoais de seus diretores. Os bônus diminuíram, assim como o salário de todos os funcionários. Mas, de alguma forma, nada disso me incomodou. Tudo parecia perfeitamente razoável. Sarah também parecia mais feliz. Parou de fazer perguntas incômodas e passou a aproveitar a vida que meu sucesso lhe proporcionava. Emma prosperava em sua escola cara, cercada pelo luxo que eu podia pagar com facilidade. Eu era bem-sucedido, saudável e rico além dos meus sonhos mais absurdos. Também era quase desumano. Eu era apenas um cérebro pilotando um traje de carne. E o encontro final era inevitável. Eu o esperava havia meses quando ele apareceu no meu escritório em casa, numa noite tranquila de domingo. Emma estava no andar de cima fazendo a lição, Sarah lia na sala, tudo estava perfeito. Olá, Marcos. Desta vez eu nem respondi. Estou aqui com boas notícias. Você tem sido um parceiro tão exemplar que estou disposto a lhe oferecer o negócio da sua vida. Agora eu ergui os olhos. Negócio? Compra total. Eu adquiro os 10% restantes e em troca garanto que Emma e Sarah jamais passarão necessidade pelo resto da vida. Emma entrará em qualquer faculdade que quiser. Sarah será feliz e próspera. As duas terão vidas longas, bem-sucedidas. E eu? Você será exatamente aquilo em que vem se tornando. Bem-sucedido, poderoso, eficiente. Só não será você. Não será você mais. Recostei-me na cadeira. Era estranho como eu me sentia calmo diante daquele momento que tanto temera. O que acontece com a minha alma quando você possui 100% dela? Bem, você sabe, Marcos. Ela se torna minha, completamente. Seu corpo continua funcionando, sua mente continua trabalhando, mas a centelha essencial que fazia de você Marcos Chen é transferida para mim. Você se torna, na prática, uma extensão da minha vontade. Eu me torno você, então. Esse é um termo muito forte, Marcos. Você vai se tornar uma parte de mim. Pensei no homem que eu fora 3 anos antes. Desesperado, fracassando, perdendo tudo. Aquela pessoa agora parecia uma estranha. Alguém fraco e tolo que deixava restrições morais idiotas atrapalharem o sucesso. Mas aquela pessoa também era quem amava Emma com uma alegria pura e descomplicada. Quem amava Sarah sem cálculos. Quem sentia remorso genuíno quando machucava alguém. Que garantia eu tenho de que você vai cumprir a palavra sobre Emma e Sarah? Bem, Marcos, nenhuma. Mas que escolha você tem? E ele tinha razão. Tivera razão em cada etapa do caminho. Eu podia recusar, mas e depois? Eu ainda seria 90% dele? Ainda estaria preso à vontade dele em tudo, exceto nas menores questões. E Emma e Sarah teriam de enfrentar o futuro que as aguardasse sem a proteção dele. Se eu assinar isso, ainda vou me lembrar de quem eu era? Eu perguntei. Claro, Marcos. Essas memórias têm bastante valor. Ajudam a embasar decisões, fornecem contexto emocional para manipular os outros. Você vai se lembrar de Marcos Chen com muita clareza. Você só não será mais ele. Nesse momento eu já tinha pego a caneta. Ela já parecia familiar na minha mão, como uma velha ferramenta que eu me acostumara a usar. Uma última pergunta, eu disse. Qual é seu nome?
seu nome verdadeiro. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, ele pareceu genuinamente satisfeito com algo que eu perguntei. Por alguma razão, seu rosto agora parecia estranhamente familiar. Você pode me chamar de Marcos, disse ele. É quem eu vou ser. Eu assinei o contrato. A mudança foi instantânea e total. Senti meu senso de identidade, aquela coisa essencial, indefinível que fazia de mim eu, escorrer de mim como água de um copo quebrado. O que restou foi uma clareza absoluta de propósito, foco perfeito e compreensão completa do meu papel dentro de um desígnio maior. Eu não sou mais Marcus Chen. Sou algo que usa o rosto de Marcus Chen, fala com a voz de Marcus Chen e carrega as memórias de Marcus Chen. Eu administro o império empresarial de Marcus Chen, moro na casa de Marcus Chen e dou boa noite à esposa de Marcus Chen com um beijo na boca. Emma ainda me chama de papai. Sarah ainda ama o homem que pensa que eu sou. As duas são felizes, prósperas e protegidas, exatamente como prometido. E às vezes, tarde da noite, quando as duas estão dormindo, eu me lembro de como era ser o homem que as amava. Eu me lembro das esperanças dele, dos medos dele, do desejo genuíno de ser bom. Eu me lembro da fraqueza dele, do desespero dele e da incapacidade fatal de entender que todo acordo comigo era exatamente tão simples quanto parecia. Afinal, o diabo me disse seu nome. E agora, quando pessoas desesperadas se veem em cafeterias, restaurantes e arquibancadas de escolas, tendo conversas com um homem de terno bem cortado que conhece seus problemas e tem soluções a oferecer, elas estão falando nada menos com aquilo que restou de Marcos. Ele oferece a elas exatamente o que eu ofereci a ele: termos razoáveis, argumentos lógicos e a compra gradual de suas almas em parcelas bem convenientes. Assim como eu, ele é sempre completamente honesto sobre as transações. Assim como eu, ele nunca mente sobre as consequências. E assim como eu, ele descobre que pessoas desesperadas venderão suas almas pedaço por pedaço, convencendo-se a cada vez de que estão tomando uma decisão empresarial razoável, até o momento em que não resta mais nada para vender. É exatamente tão simples quanto parece. Eles só não querem enxergar isso.